Gente, o tema de hoje é sobre ficha de anamnese ou ficha de avaliação, né? O nome ficha de anamnese a gente utiliza mais para quem é da área da saúde, tá? O médico utiliza mais esse termo ficha de anamnese. A gente que trabalha com a área da beleza, né? A gente utiliza o nome ficha de avaliação. Então, é a mesma coisa, gente. Essa ficha de avaliação, gente, é um documento que a gente vai utilizar para fazer um breve histórico da nossa cliente quando chega ao nosso espaço, né? Seja ele de bronzeamento, seja um espaço de estética, saber a importância desse documento. Você vai colher com essa ficha de anamnese e vai colher um breve histórico, questão de doenças, alergias. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho. Eu vou trabalhar a ficha de anamnese, a minha ficha de anamnese aqui no espaço. Cada espaço tem sua ficha de anamnese personalizada, tá? Então vamos conversar sobre ficha de anamnese hoje. A importância de aplicar a ficha de anamnese a seu cliente quando chega na sua clínica de estética, na sua clínica no seu espaço de bronzeamento, a você que tem manicure, você que tem um salão de beleza, é importante, gente, aplicar a ficha de anamnese. Nada melhor do que você conhecer um pouquinho, né, do seu cliente logo no início. Então, essa ficha ela vai te dar um norte se a pessoa está apta a fazer aquele procedimento. Então, assim, ela vai chegar no seu espaço, a pessoa vai chegar no seu espaço, você vai receber e vai entregar uma ficha de anamnese. Vou mostrar a vocês mais ou menos aqui como é daqui do espaço. Aqui em cima vem os dados pessoais. Aqui tem algumas, né, perguntas. E atrás eu tenho um termo de consentimento, porque eu trabalho com imagem, né? Aqui no espaço de bronzeamento a gente trabalha com imagem. Então, eu coloco um termo de comprometimento com a cliente, se ela autoriza, né, a eu postar a imagem dela. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa ficha, o que é que tem na nossa ficha de anamnese. De início, você vai colocar os dados pessoais, né, da sua cliente. Chegou no espaço, receba a sua cliente, bote ela sentadinha, confortável, e entregue a ela, né, a ficha de anamnese e a caneta para ela preencher. Informe logo de imediato a ela que leia com atenção. É um documento, isso aqui vai ser um documento, gente. Então, logo de início, a gente vai colocar, né, o nome da cliente, os dados pessoais dela, data de nascimento, tá? Endereço, CPF, o RG, eu aqui opto ou por um ou por outro, telefone da cliente e peço também na minha ficha um telefone de casos de urgência, de emergência. Vamos lá. Ah, data de nascimento. Claro, a gente faz um cadastro da cliente no sistema, a gente tem que deixar tudo ó, detalhadozinho, a gente faz esse cadastro, tá? Com essas fichas, essas informações aqui iniciais. E tem aqui no espaço, né, o mêsversário. Então, nada melhor do que eu estar ciente da minha cliente com a data de nascimento dela, o mês que ela faz aniversário, porque aqui a gente tem desconto, tá? O contato em caso de emergência. Pode acontecer, né, algumas intercorrências, algum passar mal, né, ou a cliente realmente o celular dela descarregar, ela querer ligar para alguma outra pessoa, a gente já tem o contato, mas a importância desse contato de emergência é realmente, se a sua cliente no espaço de bronzeamento, vou citar bronzeamento, tá, gente? Porque vai englobar toda estética, saúde, beleza, tá? Ela passa mal, você vai ter um contato de uma pessoa para entrar em contato, informar, oi, Maria tá aqui no meu espaço, esse é o contato que ela deixou aqui para eu falar com você.
Se é o esposo, é o filho, é a mãe, ela tá aqui, ela passou mal, né? Então, a gente tem que ter esse contato de emergência, porque acontece de a cliente passar mal, né, desmaiar, mas isso porque não seguiu as orientações. Então, esse contato de emergência, né, de urgência, é importante no cadastro. Com isso, vamos decorrer. Aqui, a gente costuma colocar se a cliente fica vermelha, pergunta a ela, né, na ficha. Se fica vermelha, eu tô trabalhando com bronzeamento. Por isso que as fichas de anamnese são personalizadas ao seu nicho, ao com que você trabalha. Então, aqui eu pergunto a ela, você costuma ficar vermelha? Sofre com ardência, né? Tem facilidade de despelar? Por quê? Essa ficha, como eu falei com vocês, ela vai me dar um norte. Ela vai me dizer o que é qual é o protocolo que eu vou aplicar na minha cliente, né? Se a pele da minha cliente é sensível, quanto tempo de exposição eu vou deixar ela no sol. E aí, se ela me disser sim, eu já vou ficar em alerta. É uma pele o quê? Sensível. Logo de início, eu não preciso nem entrar em contato com a pele dela. Ela já na ficha de anamnese, ela já vai estar me dizendo que ela tem tendência a ficar vermelha, tem tendência a arder, né, com a exposição ao sol, e tem tendência a despelar. Então, a gente imagina o quê? É uma pele sensível. Quando a cliente for, né, quando a gente vai montar a cliente lá, numa sala reservada, a gente vai avaliar essa pele de perto. Por quê? É nessa ficha de anamnese que você vai ver se a cliente está apta a fazer aquele procedimento. Então, vai ter momentos aqui que você vai dizer à cliente, ó, infelizmente, hoje você não vai poder fazer o bronzeamento, por causa disso, disse e disso. Então, não precisa a cliente ir montar o biquíni, quando chegar lá em cima, você vê, né, algumas intercorrências, saber de alguma dermatite, alguma lesão na pele, e aí a cliente já tá no sol, vai desmontar, vai dizer, a cliente vai sair chateada. Então, essa ficha, ela vai te dar um norte, tá? Pra saber se você vai dar continuidade ou não, saber se a cliente está apta a fazer determinado procedimento. Se está grávida. Por que, Ayane, se está grávida? Tem locais que não fazem bronzeamento natural, né? Que é o bronzeamento no sol, em clientes que estão grávidas. Por quê? Porque a cliente já está no estado de gravidez, não é doença, tá? Mas tem clientes gestantes, né? Que ficam enjoadas, que ficam tontas, que vomitam, tá? Se dá no início da gestação, se tá no final, porque tem clientes até, gente, que está já com 9 meses de gestação e a barriga não parece. Então, você precisa perguntar, tá grávida? Tá com quantos meses? Porque se for a primeira gestação, tem clientes que tem a barriguinha bem pequenininha, já tá com 6 meses, 7 meses, e aí corre risco de a gestante tá ali, a cliente tá ali, ó, parindo no seu espaço. Pode acontecer. Ah, que absurdo. Não é absurdo, gente. A gente tem que avaliar a cliente desde o primeiro momento, né, que ela chega no nosso espaço. E aqui a gente bronzeia, faz bronze em grávidas, fazemos. Mas assim, é uma... Tá risada? Não dê risada não, gente, é sério. São coisas que a gente tem que pensar além. A gente não pode só pensar, não vai acontecer. Pelo contrário, a gente tem que pensar, vai acontecer, né? Pode acontecer pra gente, ó, ficar preparada pro pior. Aqui no espaço, a gente faz o banho de sol. O que seria o banho de sol? Né? O banho de sol, a gente vai trazer essa gestante no primeiro horário, tá? 7h30, 8 horas. E a gente vai colocar aquela cliente para fazer um banho de sol. A exposição vai ser com tempo reduzido. A gente vai avaliar o tipo de pele dela, fototipo de pele. Se ela é uma cliente fototipo 3, que daria para ficar 30, 35 minutos, né, no sol, frente, mais 35 de costa, a gente vai reduzir, porque se trata de uma gestante, tá? Então, a gente vai fazer uma redução nesse tempo de exposição à gestante, né, cliente gestante ao sol. Assim, eu tô falando para vocês com base no que eu trabalho aqui, tá? Minha verdade não é universal. Então, a gente tem que
trabalhar, trazer para vocês eu tô trazendo para vocês a minha vivência, tá? Tem locais que não trabalham realmente com gestantes. A gente respeita. Aqui a gente faz o banho de sol no primeiro horário da minha cliente. Questão também de produtos. Além do protocolo tempo de exposição, produtos com gestantes. Então, você vai trabalhar com gestante, com aqueles produtos mais leves, né? De preferência vegano, natural, que não tem nenhum cheiro forte, porque a situação da gestante já está enjoada, pode vomitar, tem alguns cheiros bem ativos, tá? Então, isso a gente também leva em conta. A outra pergunta que eu tenho aqui na minha ficha de anamnese, que acho que em todos os locais tem, se a cliente está bem alimentada. Gente, a questão da alimentação, acho que para qualquer local que você vai, a não ser para fazer exame de laboratório, né, que a gente tem que ir em jejum. Mas fora isso, a gente vai sair, vai para algum local, a gente tem que estar bem alimentada. Se a gente não se alimenta, a tendência da gente é o açúcar baixar, tá? A glicose baixar, ficar tonta, ter vertigem. Então, existe essa possibilidade. Quando a gente não se alimenta, o que é que acontece? Então, a tendência é a gente passar mal, né? Ficar tonto. E quando a gente faz exposição ao sol, a gente tende a perder líquido. A tendência a fazer uma queda de pressão é mais fácil, tá? Então, se a cliente já não se alimenta, pode acontecer o quê? Ela vinha desmaiar. Já aconteceu aqui no espaço? Já. E a gente orienta, não tem jeito, a gente orienta, né? Antes de vir realizar o bronzeamento, gente, tem que tomar café, tem que vir bem alimentada, tem que usar isso, tem que trazer isso. Mas parece que entra pelo ouvido e sai por outro. Porque quando a gente vê, já tá acontecendo. Acredito vocês, mesmo com a ficha de anamnese, a gente pergunta se alimentou, elas ainda colocam sim, me alimentei. Quando a gente pergunta se alimentou bem, tem aqui, ó, está bem alimentada no momento, aí botam sim. Quando vai ver, passa mal, fica tonta, vomita, aí você pergunta, você se alimentou com o quê? Um copo de café e 3 biscoitos. Isso é alimentação, gente? Isso é alimentação. Aqui no espaço a gente oferece um cafezinho preto, um biscoito, mas não é um café da manhã, porque vocês têm que vir de casa já alimentada. O corpo precisa desse tempo, tá? Para, vamos dizer assim, recarregar as energias, né? Para o corpo absorver todos os nutrientes. Então, por isso você tem que vir de casa bem alimentada. Para dar o tempo de você chegar no espaço de bronzeamento, o seu corpo já ter absorvido todos os nutrientes. Imagine só. Você não se alimenta em casa direito, que é o que acontece, né? Quando a cliente passa mal. Aí toma um café, um golinho de café preto, né? E 3 biscoitos. Aí quando você vai ver, a cliente passou mal. E elas falam, bem alimentada. A gente orienta antes de vir. No dia, a gente aplica a ficha de anamnese, mas mesmo assim ainda acontece. Então, é importante orientar a cliente antes, aplicar a ficha de anamnese, mas sabendo que pode acontecer de a cliente vir a passar mal, né? Nesse momento de final ou meado, normalmente não é no início, tá? Mas tem clientes que na montagem do biquíni já passou mal, tá? Acontece. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. A questão, gente, da alergia. Perguntar à cliente se ela tem alergia não é só a substância, é questão alimentar também. Vamos por parte. Tem que perguntar à cliente se ela tem alergia. As nossas fitas, né? Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto, mas antigamente eram fitas isolantes, né? Carregadas de metais pesados, como chumbo, né? Mercúrio, níquel, prata. Só que hoje, graças a Deus, temos algumas empresas fabricando, né, fitas apropriadas para bronze, né, à base de PVC, né, de adesivo, à base de borracha. Então, isso vai diminuir o impacto. Porém, você tem que perguntar à cliente se ela tem alergia
né, alguma substância. A gente trabalha com diversos produtos. Nesses produtos, na maioria deles tem a água oxigenada. Tanto no nosso banho de lua, né, quanto em alguns produtos contém a água oxigenada. Então, a gente tem que ter essa atenção com a cliente a perguntar: tem alergia? Alergia a tudo, a substância, a alimentar, tá? Por que alimentar? Tem alguns produtos que tem essência de pêssego, essência de baunilha, essência de morango, essência de chocolate. E acredite, se a cliente for aquela cliente que tem uma alergia, vamos dizer assim, ó, 100% aquele alimento, pode ter certeza que ela vai desencadear uma reação alérgica. Quando você passar um produto tipo a base de pêssego, a base de manga, tá? Acreditem, acontece porque já aconteceu comigo. Logo no início do momento, tá? Quando eu passei um produto, eu só não lembro agora se foi a base de pêssego ou a base de manga. A cliente, eu só terminei de passar o produto nela, coloquei ela no sol, só foi o tempo das costas sentar. Pronto. Só percebi ela começar a coçar. Foi questão, gente, de... Não foi nem 5 minutos. Então, eu cheguei na pergunta dela, tá assistindo o que? Ela, nada não. Ela me disse, nada não. A gente tem que ter um olhar clínico. Aí eu falei, tá coçando? Ela, não, só dei uma coçadinha. Quando eu cheguei, tinha já umas plaquinhas, gente. É impressionante, é impressionante. Eu disse, ela levanta, tá? Você tem alergia a algum alimento? Ela falou a pêssego, a manga, agora, gente, eu não lembro realmente. É só olhando na ficha de anamnese dela, porque eu coloquei depois. Porque até então ela disse que não tinha alergia a nada. E aí eu coloquei depois, né? Acrescentei. Então ela teve uma reação assim imediata. Graças a Deus foi bem rapidinha. Eu levei ela pro banheiro, né? Chuveiro, ela tomou um banho. Peguei um esfoliante, dei um sabonete à base de esfoliante, ela se esfoliou toda. Tem uma dolomita também, que é calmante. Passei, esperei uns 15 minutos, graças a Deus ela não aumentou essa alergia nem nada. Ah, porque como é que você sabe que é alergia? Gente, eu sou enfermeira, para quem não sabe, então a gente conhece sintomas de alergia. Que a cliente começa a se coçar, a ter prurido, começa a ter umas placazinhas, tá? E aí eu disse a ela falou, mas eu tenho uma alergia. Eu digo, um dos produtos. O produto que eu acabei de passar com você agora tem pêssego, manga. Então, tinha essência, era essência, tá? Porque nesses produtos a gente sabe que a gente trabalha com essência. Imagine o perigo dessa cliente aumentar essas placas, o risco da alergia. Gente, uma reação alérgica desencadeia, a gente chama de edema de glote. Tapa aqui, ó, a glote, a respiração da cliente. A cliente pode evoluir, né, para uma parada respiratória, da respiratória ir para parada cardíaca. E aí o pior acontecer no seu espaço de bronzeamento. Por quê? Porque você deixou aquela simples, né, coceirinha, o prurido ali da cliente e achar uma coisa normal e aumentar. O bronzeamento, quando a cliente tem uma pele mais sensível, ela fica assim com as placas vermelhas, principalmente em região da coxa. Mas é diferente, gente, as placas de reação alérgica. Com a placa de uma cliente que está sendo exposta ao sol, que aquela é uma reação por aquecimento, é diferente. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Então, se eu não fosse rápida, então ela poderia desencadear um processo maior, realmente uma crise alérgica, e eu ter que sair correndo do meu espaço para levar a cliente na emergência, ou se não, ligar para o SAMU para vir buscar a cliente que estava tendo uma crise de reação alérgica. Entendeu? A importância de ter, para mim, isso é crucial, tá? A questão da alergia na sua ficha de anamnese. Então, vamos lá. Se a cliente realizou algum tratamento estético, alguma cirurgia, tá usando algum ácido, ou se fez algum tratamento com laser. A questão, gente, da tratamento estético, fez peeling, tá fazendo depilação a laser, a gente luz, tá? Para realizar o bronzeamento após esses procedimentos ou antes desse procedimento.
pode ser um outro assunto de uma outra live, eu trazer detalhadamente o tempo de cada um, quando é que a gente pode, depois de uma cirurgia, depois de uma cesariana, uma mamoplastia, uma abdominoplastia, para fazer o bronzeamento. Porque tem tempo, tem procedimento cirúrgico que leva até 1 ano, 6 meses, 9 meses, 1 ano, que não pode. E quando vier para o seu espaço, peça a ela, a autorização do médico que fez o procedimento, dizendo que ela já está apta a realizar o bronzeamento. Sabe por quê? Você vai pedir a ela para trazer uma xerox e anexar a ficha dela de anamnese, porque você vai estar coberta. Porque uma coisa é a cliente te dizer, eu tenho 6 meses, e não ter ainda, tá? Que fez vamos dizer, teve uma cesariana. O risco, gente, desses procedimentos cirúrgicos é que são incisões, né? São aberturas muito grandes. A gente trabalha com fita, a gente trabalha com sol, com aquecimento. Essas fitas, uma das coisas que pode acontecer é essas fitas aderirem à pele. A gente vai acabar passando em cima desse local da cirurgia, causar um aquecimento, a cliente causar uma reação alérgica, desenvolver uma inflamação, dessa inflamação uma infecção, e aí o problema está gerado. Como é que você se respalda com isso? Porque ela vai dizer que a cicatriz dela não fechou por causa de você, foi por causa do seu procedimento, e ela não vai estar errada, porque você vai perguntar a ela, fez quando? Sua cesárea tem quanto tempo? Tenho 6 meses, tenho 3 meses. Beleza. Fez quando sua mamoplastia? Somente, gente, mamoplastia, a gente passa a fita aqui embaixo. Dependendo do corte, da incisão cirúrgica, é bem aqui embaixo. Então, a gente tem que ter cuidado para não passar em cima desse corte, dessa incisão cirúrgica. Porque a gente pode correr o risco de causar, né, uma infecção, uma inflamação, um aquecimento naquele local. Piorar. E além do que, com a exposição ao sol, aquele local pode escurecer. Então, tenha o cuidado de sua cliente, fez mamoplastia, fez abdominoplastia, está fazendo tratamento a laser. Temos um tempo. Tem clínicas, né? Eu pergunto normalmente às meninas que fazem depilação a laser. Tem muitas clientes que fazem depilação a laser. Eu normalmente oriento a elas que pergunte na clínica que elas estão fazendo a depilação a laser o tempo que eles estipulam para elas fazerem um bronzeamento. Então, eu sigo a orientação daquela clínica de estética. Por quê? A gente estabelece um tempo, 15, 20, 30 dias. A clínica vai e diz que não, é só com 45, é só com 15, é com 7. Só que assim, se for com 7, você não vai obedecer, né? Porque você tem de 15, 20 a 35 dias. Dependendo da extensão do local que ela estiver fazendo a depilação a laser. Então, eu pergunto às meninas, pergunte na clínica qual o tempo que você tem para fazer o bronzeamento. Daqui a 20 dias, pronto, você vem daqui a 20 dias fazer o seu bronzeamento. Porque tem clínicas que falam que é 15, outras são 20, outras são 30. Então, você vai, para não entrar em choque com a cliente, você vai dizer, ela pergunta ao local e retorna pra gente a informação, tá? Peeling, gente, fazer um tratamento de melasma, não pode aquecer, não é o sol, é qualquer aquecimento, tá? Que vai piorar essa situação sua de melasma. Você que fez um peeling, não pode fazer exposição ao sol, entendeu? Então, é um tema que a gente pode abordar depois, com mais calma, né? Cada uma delas, depilação a laser, algum outro procedimento estético, cirurgia. Então, perguntar à sua cliente se ela está fazendo algum procedimento estético ou fez alguma cirurgia, porque ali você vai dizer a ela, infelizmente, hoje a senhora não vai poder fazer o bronzeamento, porque a senhora só tem 1 mês que fez sua cesariana, e aqui infelizmente, a gente não realiza antes de 3 meses. Pronto. Ali você já vai, dizer à sua cliente que ela não pode. Tá vendo? Porque é crucial aplicar a ficha de anamnese logo no início ali do seu atendimento. A importância, porque ali você vai ver se a cliente vai estar apta ou não a fazer aquele procedimento. Vamos pro próximo. Se fez algum
né, uso de algum medicamento nas últimas 24 horas. Por que eu pergunto nas 24 horas? Tem clientes que fazem uso de antialérgico, tá? A gente sabe que antialérgico, ele dá um pouco de sonolência. É coisa assim, é muita coisa. Então tem que ser uma ficha realmente ampla que aborde tudo isso. Cada um vai personalizar a sua ficha de acordo com o seu espaço. Eu tô dando aqui algumas perguntas, alguns questionamentos para você aplicar que são importantes, que são relevantes para você colocar na sua ficha de anamnese. Então vamos lá. Além de algumas medicações da sonolência, tá? Tem medicações, gente, que é fotossensíveis, tá? Tem algumas medicações que acabam inibindo a produção da melanina. Então, como é que você vai? Principalmente, gente, os medicamentos tarjas pretas, anabolizantes. Essas pessoas que fazem uso dessas medicações, ela tem dificuldade de se bronzear, acreditem. Tem uma grande dificuldade de se bronzear, porque eles acabam impedindo, né? Vamos dizer assim, como um todo, uma produção da melanina. Então, tem como ativar essa melanina. É muito mais difícil, então, realmente, esse bronze dessa pessoa que faz uso dessas medicações tem que ser gradativo, tem que ser por etapa. Tem que vir e fazer 3, 5 sessões. Então, é bom perguntar, faz uso de alguma medicação, fez uso, para você estar ciente ali do que você está dando ao seu cliente. Daqui a pouco você bota o cliente no sol, a cliente tomou um antialérgico, ou faz uso de alguma medicação, a cliente, né, deita na maca e você acha que ela tá lá de boa. Você tá com mais o pátio cheio, porque quando a cliente tá acordada, ela vai dizer, ó, tá quente, me molha aqui, me dê água, tá? Ela vai toda hora ó, te sinalizar. Mas imagine uma cliente que tá fazendo uso de medicação que dá sonolência, ela vai deitar e vai dormir. Se você tiver com o pátio cheio, gente, você vai esquecer daquela cliente. Porque aquela coisa, quem não é visto, não é lembrado. Se ela não tá ali, oi, me dá água. Oi, ei, me molha aqui um pouquinho. Ei, tá quente, posso mudar, já tá no meu horário. A cliente deita ali, ó. E quando você vai ver? A cliente já era para ter, eu digo também, uma foto de atenção, né? Por isso que eu trabalho com agendamento, trabalho com certo quantitativo de cliente no espaço, realmente para não ter esses problemas. A partir do momento que você bota 15, se você bota 10, 15 clientes no pátio, você tem que ter 2, até 3 pessoas para trabalhar com você. 3 assistentes de pátio. Para ter esse cuidado daquela cliente que não tá ali, ó, chamando, né, toda hora. Atendimento VIP. É cuidado realmente com a cliente, a gente tem que ter. E aí você, se ela não é vista, não é lembrada, ela acaba se passando, a cliente acaba tendo uma queimadura, porque ela vai ficar ali um tempo que já era para ter mudado de posição, tá desidratada porque você não deu água, você não molhou. E isso tudo, gente, acontece. Vocês acham que não? Pode achar que é um absurdo, que acontece. Você está lidando com pessoas, com vidas. Então, trabalhem, né, pensando no pior. Isso aqui, o pior pode acontecer. Se você bota isso na sua mente, que o pior pode acontecer, você já planeja, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, para não acontecer o pior. Se o pior vier a acontecer, você já está preparada. A gente pede a Deus que não, né? Então, gente, tem que ter esse cuidado, além do uso de medicação nas últimas 24 horas, o que a sua cliente está fazendo uso, tá? Porque tem medicações que vão diminuir ou impedir a produção da... Então, você vai dizer a ela, ó, a sua pele é mais sensível, você faz uso de tal medicação, né? Você vai ter que retornar aqui 3 a 5 vezes. Então, a ficha de anamnese, ela vai te dar um norte, gente. Um norte de tudo. Aí, ó. Minha esposa usa Durateston na academia. Ela pode fazer o bronze aí? Pode. Gente, não é que não possa fazer o bronze, tá? Todo mundo pode fazer o bronze. Não tem isso de não poder. Não é que não pode. Pode sim. A questão, gente, é porque tem certas medicações que vai
vamos dizer assim, dificultar a produção da melanina, a cliente não vai ter aquele bronze na primeira sessão, então ela vai ter que fazer um bronze gradativo. Pronto. Vou responder, viu? Quanto tempo depois de fazer uma tatuagem posso fazer o bronzeamento? Tatuagem também é um procedimento estético, tá? Aqui nos padrões a gente pede 30 dias, tá? Mas é um 30 dias depois com todo o cuidado. Nessa sua tatuagem, a gente vai utilizar um protetor, né? Um fator maior nessa tatuagemzinha, espalhando, né? Fazendo uma uniformização para não ficar essa área um pouco mais clara. Mas a gente tem que cuidar dessa tatuagem. Então, com 30 dias, você pode retornar para fazer o bronze. Vamos para a próxima. Tem alguma doença de pele conhecida? Doenças de pele. Quais seriam aí? Gente, tem vários tipos de doença de pele. Tem clientes que têm, né, na genética, paciente que tem câncer de pele, nunca vai fazer bronzeamento. Nunca. Nunca, gente. Uma cliente que já tem uma genética, né, com um índice de câncer, sabe que a exposição ao sol, né, tende a fazer envelhecimento precoce, com um bronze não, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer a vocês? Um cuidado com bronzeamento, um cuidado com a exposição solar, não é só questão de bronzeamento. Tem gente que trabalha diretamente com o sol, tá? Trabalha na rua, trabalha na praia, trabalha em barraca e vai se expor ao sol do mesmo jeito. Então, tem uma tendência a desencadear, tem sim, o câncer de pele. Mas não é só isso, tá? É todo um fator, uma genética, tá? Quem tem vitiligo, gente, o vitiligo é uma doença autoimune, que a pessoa tem aquelas manchas, né? Uma despigmentação, né? Em algumas áreas do corpo. Então, eles têm ou uma diminuição, ou eles não produzem melanina. Então, se a gente não tem melanina, a gente não tem o tom de bronzeado. Eles não podem fazer o bronze natural, mas a gente tem um bronze, né, a jato, a gente tem o bronze, o make bronze, que é utilizado com bronzeamento com autobronzeadores. Então, quem tem vitiligo pode fazer o bronzeamento com autobronzeador. Vai ficar sua marquinha morena do mesmo jeito, tá? Dourada. Porém, não pode fazer essa exposição ao sol, porque essas pessoas que têm vitiligo já têm uma pele sensível. Então, se eu levo pro sol, a tendência é ter o quê? Uma queimadura. Pele sensível, queimadura. Não produz melanina ou tem uma diminuição da produção de melanina. A melanina a gente acaba protegendo, né? É um protetor, né, natural da nossa pele contra os raios ultravioleta. Então, se ela não produz essa melanina para dar o tom, né, dourado à nossa pele, ela não vai estar se protegendo, então vai estar sensível. Pode sim a ter queimaduras. Clientes que têm dermatite tópicas, né, podem realizar o bronzeamento? Pode. Tem um porém. Vai realizar o bronzeamento, a gente tem que saber o que vai utilizar, qual produto, tá? Então, a gente orienta até que faça o bronzeamento sem nenhum produto, só com protetor solar. Como é isso? Sim, gente. As clientes que têm dermatite atópica pode fazer o bronzeamento, ajuda. Assim como as clientes que têm psoríase, né? Que é uma inflamação crônica. Então, elas podem sim fazer o bronzeamento, porque o bronze, né? A exposição ao sol, ela ajuda na questão do anti-inflamatória. Então, podem e devem sim fazer, principalmente as clientes que têm psoríase. Eu acredito que seja uma das orientações médicas, é fazer uma exposição ao sol, né? Com tempo reduzido, no horário certo. Isso vai ajudar na ação, né, anti-inflamatória, que com a exposição ao sol, um dos benefícios que produz. Vamos lá, doença crônica ou síndromes. Como assim doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, alcoolismo, tabagismo. Por quê? Gente, se falando, vamos dizer assim, de diabético. O diabético, ele já tem, né,
uma produção de açúcar na pele, né? Vamos dizer assim, ser bem no popular. Muito açúcar na corrente sanguínea. Isso vai favorecer, gente, um processo chamado de glicação, tá? A glicação é, na verdade, assim, o açúcar, ele cai na corrente sanguínea, se adere com colágeno, né? E vamos dizer, com colágeno, que promove a elasticidade da pele. Ele acaba fazendo com que a pele fique desidratada, né? Ressecada. Se uma pele está desidratada, ressecada, ela tende a descamar, ela tende ao envelhecimento precoce. E bronze não pega, né? Vamos dizer assim, não combina com pele desidratada. O bronze não fica naquele bronze duradouro. Outra questão do alcoolismo. Gente, o álcool, a primeira coisa que quando a gente, não vou dizer os alcoólatras, mas quem bebe, no outro dia sente o quê? Sede. Porque a primeira coisa que o álcool, o nosso organismo tende a fazer é sugar todo o líquido. Ele cai na corrente sanguínea, é absorvido, na verdade, pelo nosso intestino, cai na corrente sanguínea. A primeira coisa que o nosso organismo tende a fazer é ficar desidratado, porque ele suga, né? Ele acaba desidratando, ele suga todo o líquido. Imagine. Então, se você tá com sem esse líquido, você acaba desidratando também. E desidratando, quem fica com a pele desidratada, também para ter um bronzeamento duradouro, não tem. Por causa dessa questão da pele. A nossa pele é nosso maior órgão. Então, tem esses fatores, né? De doenças crônicas. Fora, gente, a questão de que se a gente sabe que um cliente é hipertenso, a gente vai ficar atento, perguntar se tomou sua medicação, né? Porque pode acontecer de ter uma queda de pressão, ou passar do horário, ou ter um pico hipertensivo. O diabético, pela mesma forma, tá na hora de se alimentar. A gente tem que oferecer uma frutazinha aí. Ele sabe que diabético se alimenta de 3 em 3 horas. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Saber o que é que, fora dali, o que é que seu cliente tem. Se tem alguma doença crônica, você saber lidar com aquela doença crônica naquele momento. Entendeu? Eu acho que na minha ficha de anamnese aqui tem alguma contraindicação, né? Do que tange a exposição ao sol. Eu acredito que já falei em relação à pele, se a pele é sensível, se tende a ficar vermelha. Então, gente, esse é um resuminho, tá? Da minha ficha de anamnese que eu aplico aqui no espaço de bronzeamento. Com relação às cicatrizes de cirurgia, quanto tempo? Pronto. Eu não vou me aprofundar nessa questão das cirurgias, né? Do tempo. Por quê? Possa ser um outro assunto que a gente possa vir a trazer aqui sobre as cirurgias. Porque tem mamoplastia, tem diversos tipos de cirurgia. E cada uma tem seu tempo, né? Para retornar a fazer o bronzeamento. Tem cirurgias que é com 30 dias, tem cirurgias que é com 3 meses, tem cirurgias que é com 6 e tem cirurgias que é com 1 ano. E digo a vocês a importância de aplicar a ficha de anamnese, porque é nela, tá, que você vai dizer a seu cliente se ele vai ou não, se ele está apto a fazer o procedimento. Então, é ali que você vai descobrir um pouquinho dele. Vai fazer um resumão ali, ó. É como se colhesse informação da vida dele toda nesse documento. Porque é um documento, gente. Você tem que deixar arquivado. Eu atualizo a minha ficha a cada 6 meses. Por que cada 6 meses? Porque coisas novas podem surgir, outro tipo de doença. A cliente que não tinha uma psoríase desencadeou, que não era hipertensa, agora é, que não é diabético, agora é, que não era gestante, agora é. Então, passou de 6 meses, eu faço essa atualização, né, da minha ficha de anamnese. É super importante.
Isso aqui, como eu falei, já bati aqui, já falei, não sei quantas vezes. Essa ficha, ela vai te respaldar, ela vai te dar um norte, é um histórico aqui do seu cliente que vai estar na sua mão naquele momento. Porque tem horas que a gente pergunta, a gente conversa com ele, e se passa alguma coisa, eles não falam, a gente acaba esquecendo de perguntar. E com essa ficha, né, que eu fiz um resumão, a gente vai ter em mãos o que realmente o paciente é, o que o paciente tem, o que pode, o que não pode. Então, ali você já vai dizer a ele, ó, Maria, pronto, você está apta a fazer o bronzeamento natural. Então, vamos para nossa salinha, vamos montar seu biquíni, vamos fazer o seu bronze. Ou vai dizer ela, infelizmente, hoje você não vai poder fazer seu bronze porque disso. Então, ele vai te dar um norte, tá certo?